Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, colocando nesse momento de oração, iniciando sempre a aula, agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele nos oferece e pedindo a Ele as bênçãos necessárias para cada dia e para a nossa família. Ontem, né, foi pedido especial pela família de todos vocês, em especial por um aluno que pediu, e hoje essa aluna que pediu já agradeceu, dizendo que ela está se sentindo bem melhor. Isso é muito bom. A força de Deus, quando a gente se junta em oração, a força é muito maior. E vocês, fortalecidos na oração, vocês ficam a cada dia bem melhores com vocês próprios e com Deus, nessa parte toda também que é necessária para gente, para conduzir o nosso caminho, o nosso dia a dia. Então, agradecendo a Deus, porque esta aluna já está se sentindo melhor, mais estruturada, mais equilibrada emocionalmente. Isso ajuda muito quando a gente está bem aqui, psiquicamente, né? Emocionalmente, psicologicamente. Também o nosso corpo, o nosso físico, ele vai ficando também, vai reagindo positivamente. Então, agradecendo a Deus por tudo e por mais este dia, mais esta semana. Alguém fazendo aniversário no dia de hoje? Não, ninguém colocou nada. Sandra, Oi. é aniversário da minha mãe hoje. Opa, que lindo, celebrando o dom da vida. Qual o nome da sua mãe? É Cláudia. Cláudia? Nome da minha irmã, Cláudia. Então, colocando a vida da Cláudia, né, e toda a família da Giovana aí em oração, celebrar a vida. É motivo mesmo de celebrar, hein, Giovana? De festejar, dando um grande abraço, cantando parabéns, estando juntos em família. Parabéns para sua mãe, Verdade. bênçãos e luz e saúde para ela. Estivemos reunidos e estaremos sempre unidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, alunos? Amém? Amém? Amém. Amém, isso. Então, vamos abrir a apostila de vocês na página, estamos vendo o pronome relativo, 10, 11, vamos também dar uma adiantadinha aqui, peraí. Só abrindo aqui, cronograma que eu abro sempre, lembrando que temos alguma lembrança para esta semana? Não, né, alunos? Não. Eureka, já foi passado, Google Forms só dia 19. Joia, então vamos à apostila, opa, que é a apostila do sexto, peraí. A apostila aqui do oitavo, já deixei ajeitadinha para agilizar. Então, nós vimos algumas aulas anteriores, só voltando, eu volto sempre, né? Mas hoje a gente vai um pouquinho adiante. Os pronomes relativos, quais são eles, que é necessário vocês identificarem, reconhecerem esses pronomes, que são que, quem, o qual e seus, né, e suas variações, o qual, a qual, os quais, as quais. Temos o cuja e temos também onde. Lembrando que o pronome relativo que ele retoma, né? Por que retoma? Porque o pronome relativo ele tem a função de substituir o pronome tem uma função de substituir, o pronome em geral, né? Aquele que substitui um nome. Vocês aprenderam isso desde as séries iniciais. Qual a função do pronome? É substituir um nome. E no caso, o pronome relativo, ele substitui um nome, sim, relacionando a esse nome. Quando fala, este é um cidadão que sempre age honestamente. Por que esse aqui é um pronome relativo? Porque ele está se referindo, está substituindo a palavra cidadão na segunda oração. Mesma coisa, primeira oração, este é um cidadão. A mesma coisa eu devo falar, na segunda oração, este cidadão sempre age honestamente.
honestamente, ou o cidadão sempre age honestamente. Então, eu consigo fazer essa transformação, esta referência, esta ligação, essa substituição. Por isso, é um pronome relativo. E o que ele é muito parecido com o qual e suas variações, porque eles podem retomar, indicam pessoas ou coisas, igualzinho o pronome relativo, o qual e suas variações, que também se refere a pessoas e a coisas. Você pode colocar, mas mais especificamente eu uso o qual, a qual, quando aparece na frase, quando causa uma ambiguidade. Então, para tirar essa ambiguidade, eu uso o qual ou a qual. Isso aqui a gente já viu há umas semanas atrás, né? Estamos só aqui tentando lembrá-los. Conheci ontem a avó de um velho amigo, a qual mora em Manaus. Se eu colocasse que mora em Manaus, causaria ambiguidade. Quem é que mora em Manaus? A avó ou é o velho amigo, né? Então, a qual ele já vai sugerindo, vai relacionando melhor, explicando que é a avó que mora em Manaus. Então, por isso, eu uso a qual, o qual, as quais, principalmente quando tiver essa ambiguidade. Quem? Refere-se a pessoas. Então, quando está se referindo a pessoas, e esse termo quem, ele pode ser antecedido, como vem explicando ali, por uma preposição, que a gente vai ver alguns exercícios aqui relacionados a isso. Só um minutinho. Não chegou no e-mail. Ah, Nicolas, hein? O que será que é? A nota da atividade de vocês chegou no e-mail, gente? Sim. Tem alguém, o Nicolas está falando aqui que não chegou para ele. Alguém mais teve essa dificuldade? Será que você colocou o e-mail certinho, Nicolas? Hein? Alguém mais ficou? Então eu passo, acho que sim. Ô, Nicolas, eu vou escrever aqui, depois eu passo a sua nota, então. E eu coloquei o gabarito lá no grupo. Deixa eu anotar aqui, porque senão eu esqueço. Se eu me esquecer, Nicolas, mais tarde você me dá uma lembrada no privado, tá? Que aí eu te envio nota. Mas vou escrever. Não. Oi. A Yasmin pediu para avisar que o Wi-Fi dela caiu, ela tá tentando entrar na aula, não tá conseguindo. Ai, tá bom, meu amor, obrigada. Não. Bom dia, Arthur Rios. Então, vamos dar continuidade aqui. O pronome relativo quem, referindo-se à pessoa, e eu posso usar a preposição antes dele, dependendo do contexto. Olha, este é o amigo a quem muito admiro. Eu admiro a quem, né? O amigo. Este é o amigo de quem falei recentemente. Eu falei de quem, falei sobre quem, né? Então, aqui eu uso as preposições dependendo do contexto em que aparece na frase. Agora, vamos lá. Aqui para cima, deixa eu tentar ver para vocês. Só um instantinho, pessoal. E não vai dar, então, daqui a pouquinho eu passo para lá. Vamos tentar ver aqui, olha. Analise a frase, a menina pegou... Ah, nós já fizemos esse, não já? Já fizemos esse aqui. Não já, pessoal? Já. Alguém pode me responder com certeza? Ou não tem nada para... Já, sim, só o 2 que não, mas o 1, sim. Já, obrigada, Giovana. Agora que eu lembrei aqui, que aí foi usado, ó, com base... A menina pegou a caixa do colar, que a gente até falou, né? Que estava sobre a mesa. Não é possível saber, porque o que estava sobre a mesa? A caixa, né, ou o colar, e assim a gente conversou um pouquinho sobre isso. Agora, o pronome relativo onde? O pronome relativo onde é fácil, ele refere-se sempre a lugar. Esta é a cidade onde moro atualmente. Por que que é um pronome? Porque eu posso colocar a cidade que moro atualmente, eu vou substituir. Antes do pronome tem lá o substantivo cidade. O pronome relativo tem essa função, substituir
um nome, que é um substantivo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem um barulho aqui no meu vizinho, está atrapalhando? Agora parou, mas estava atrapalhando aí o Estava áudio? dando para escutar, Sandra, mas não estava atrapalhando, não. Não, é porque hoje eu mudei de local e aqui eu tive que mudar a partir de hoje, preciso mudar de local devido aos afazeres da Gabriela, ela precisa daquele espaço onde eu dava aula, lá era mais silencioso, aqui eu fico mais próximo da rua, então em alguns momentos pode ser que tenha uma interferência, infelizmente. Eu vim para a sala, o meu ambiente agora é na sala, o quarto eu deixei para ela, com as atividades que ela está sobrecarregada, tá bom? Então, agora parou, porque a minha cabeça já estava doendo com esse barulho. Aí, vai e volta. Vamos lá. O pronome relativo onde refere-se a lugar. Esta é a cidade onde moro atualmente. Quem pode ler essa nota aí, por favor? Quem pode ler? Uma aluna, por favor. Posso ler? Posso ler? Pode. Uma voz masculina aí, quem foi que falou? Eu. Vai lá, João Guilherme. Dependendo do termo que está sendo retomado, o pronome onde pode ser substituído por em que, por que, no qual e suas variações, pela qual e suas variações. Exemplo: esta é a cidade na qual moro atualmente. Aí, era isso que eu ia falar, mas eu fiquei esperando a nota para vocês lerem. Referindo-se também a lugar, eu posso usar, além do pronome onde, eu posso usar em que, porque ou no qual. Em que e no qual são os mais usados, claro, substituindo onde. Esta é a cidade em que moro atualmente. Perfeito. Esta é a cidade na qual moro atualmente. Tem que ser na qual, porque está se referindo à cidade. Por isso que é na qual. Se fosse este é o lugar, seria no qual moro atualmente. Então, essa percepção tem que ter de concordância, né, com o substantivo a quem esse pronome se relaciona, a se refere. Então, vamos lá. Considere a seguinte oração. Aquela é a região de onde saímos há 3 anos. Então, vamos lá. Temos a letra A, uma perguntinha. Para vocês responderem aí, depois falem em voz alta, tá? A princípio, cada um vai responder na sua apostila. Página 11. O pronome onde se refere a um termo antecedente. Está afirmando isso. Então, coloquem aí, registrem qual é esse termo antecedente. Fácil, não é? Sim. Qual que é o termo? Qual o pronome se refere a qual? A qual? A qual? Eu não escutei. Barulho. Região? Região, isso. Então, o pronome se refere ao termo, ou seja, ao substantivo região. Aquela é a região, tem aí uma oração, de onde saímos há 3 anos. A região de onde, né, saímos há 3 anos dessa região. Então, eu posso substituir, está se referindo à região. Agora, vamos ver o outro. Olha, explique por que foi empregado onde, o pronome onde, antecedido de preposição. Por que que tem onde aí, e agora com esse de aqui antes dele? Olha, tem uma preposição aqui. Por que que tem essa preposição antes do pronome? Vamos tentar descobrir. Analisem essa segunda oração, ó, de onde saímos há 3 anos. Por que que usa esta preposição de? A gente pode ver até um pouquinho de regência aí, hein? Porque quem sai, sai de algum lugar. Perfeito, aí é regência verbal. Quem sai, sai de algum lugar. Então, portanto, o verbo sair, nesse caso, ele pede uma preposição, porque é um adjunto adverbial. Então, coloquem aí, ó,
do jeitinho de vocês, mas que tenha esse sentido. Quem sai, sai de algum lugar. Perfeito aí a Letícia na colocação dela. Então, o verbo sair, ele pede, no caso aí, a preposição antes do pronome relativo onde. Em alguns momentos na nossa análise da colocação do pronome relativo, vai precisar do assunto de regência verbal, meus amores. Então, o verbo sair requer um adjunto adverbial iniciado pela preposição de. Quem sai, sai de algum lugar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Ah, não, tem nada não. Muito bem, vamos dar continuidade agora com o pronome relativo cujo e suas variações. Não é muito usado, vocês já ouviram esta palavra? Cujo. Hein? Já ouviram? Sim. Vocês, não? Alguém falou não aí. Vocês têm o hábito de usar esta palavra no linguajar de vocês, na fala de vocês? Não? Tem alguém que diz, ou que alguma vez, alguma colocação já foi pronunciada essa palavra, esse pronome? Ah, não, sim. Muito difícil. Vez, sim, mas é difícil. É bem formal aí, quase não falo. Entendi. Então, olha só. O pronome relativo cujo e suas variações, né? A variação é cuja, cujos, passando para o feminino e para o plural. Estabelece relação de posse entre o termo a qual se refere, que é o termo chamado antecedente, entre o antecedente e o consequente, que é o termo que vem em seguida. Então, mostra aí uma ideia de posse e também tem uma outra dica importante. Geralmente vem entre dois substantivos. Olha o exemplo. A garota cujo caderno pedia emprestado é aquela ali. Então, o caderno é da menina, é da garota. Então, esse cujo aí, estabelecendo essa relação de posse, perceberam? Entre o que antecede a palavra, entre um substantivo e o outro substantivo. Agora, nesse quadrinho aí ao lado, tem uma nota importantíssima, e que a gente às vezes fala, ou já ouviu alguém falar, ou leu não pode, né? Porque em algum livro tem que estar tudo escrito corretamente. De acordo com a norma padrão, não se usa artigo depois do pronome cujo o caderno, a garota cujo o caderno pedia emprestado. Errado. Não estaria de acordo com a norma dizer aí, com a norma padrão, né? A garota, é errado dizer, a garota cujo o caderno pedia emprestado é aquela ali. Então, não tem um artigo depois desse pronome. Olha lá, o pronome cujo, neste exemplo, indica a seguinte posse: o caderno pertence à garota. Então, esta é a função do pronome relativo cujo, como identificá-lo. Se for para preencher, nós não vamos trabalhar tanto com o preenchimento quando que se usa um, quando se usa outro, né? Eu vou dar essa pequena noção, vamos fazer algumas atividades que o material está apresentando, e que o 9º ano vai fixar melhor, porque o que eu quero, o ano passado não deu tempo de eu trabalhar no 8º ano as orações subordinadas adjetivas, que a Giovana foi até avisada para pegar a turma que está no 9º este ano, né? Mas com vocês vai dar, que bom. Então, ela só vai fixar e fortalecer mais. Então, o pronome cujo, no caso, o pronome relativo, é essa explicação. Ele indica posse. Deixa eu ver aqui. Na página seguinte, agora, particularidades do emprego dos pronomes relativos nas orações. Aqui o material já coloca um exemplo que deixa a gente, como diz assim o outro, de cabelinho em pé, né? Pensativo. Então, para análise, já começa com um grau assim mais avançado.
Mas eu vou explicar para vocês, vamos ver se vocês conseguem aí dentro da compreensão de vocês para entenderem. Quando eu disse que o pronome relativo, quando coloca-se uma preposição, a gente vai precisar lembrar da regência verbal. A regência verbal, que o regente é o verbo, o termo regido, ele pode vir precedido de preposição ou não, dependendo do que aquele verbo está pedindo, o sentido em que ele está demonstrando dentro da frase. O pronome relativo, quando pede aí principalmente o qual, a que, enfim, que tem uma preposição, você precisa fazer essa análise, como a gente fez na página anterior. Quem sai, sai de algum lugar. Isso é trabalhando regência verbal também, né? Agora vamos lá. Além de quem, os pronomes relativos que, o qual e variações, né? Variações a qual, as quais, os quais, e o cujo também, com as suas variações, e o onde, podem ser antecedidos por preposição. Isso ocorrerá dependendo da construção da oração a que pertence a preposição. Foi o que eu falei para vocês um pouquinho antes aí dessa leitura. Veja, por exigência de outra palavra presente no período, seja verbo ou nome. Vamos ver o que é isso. Um exemplo aqui, olha. O livro a que me refiro é este. Como que eu vou saber que esse que é um pronome relativo? Substituo pela palavra livro. Livro que me refiro é este. Então, substituir, aí eu sei que ele é um pronome relativo. Agora vem outra análise, né, sobre o verbo referir. Quem se refere a alguma coisa, faz referência a alguém ou a alguma coisa. Eu não dei o verbo referir para vocês na regência, mas a gente já pode imaginar lá no futuro, né, o ano nono, o ensino médio, aí a gente já entende que quem se refere, quem faz referência a alguém ou faz referência a alguma coisa. Nesse caso aqui, para complicar um pouquinho, o material apresentou, fazendo referência aí, requer um adjunto adverbial. Aí a gente vê aqui, onde a gente vai encontrar adjunto adverbial nesta frase, meu Deus do céu, não é assim que logo a gente vai pensar? O livro a que me refiro é este. Onde que tem adjunto adverbial? Como é que eu posso achar um adjunto adverbial nesta oração? Então, aqui vem uma análise, como eu falei, um pouquinho mais complexa, e que eu nem vou cobrar a vocês por enquanto, deixa isso mais adiante. Como o material apresenta, eu preciso explicar a vocês, né? Então, quem se refere, como eu disse, refere a alguma coisa. Referente aqui se refere a um assunto, que seria o livro. Esse o livro tem a função de um adjunto adverbial. Portanto, esse que, o pronome relativo, está sendo antecedido pela preposição a. E quem se refere, no caso, a algum objeto, a alguma coisa, no caso, a um assunto, que é o livro. É o que eu pude analisar dentro dessa frase, é o que a gente pode analisar dentro dessa frase, ele requerendo aí o verbo referir, requerendo um adjunto adverbial. Que acharam? Para complicar um pouquinho a cabecinha de vocês, né? Estava tudo muito tranquilo até agora. Esse aqui já é mais fácil. O verbo vir requer um complemento iniciado pela preposição de. Por que a gente analisa isso? O país do qual você vem é muito bonito. Como que a gente analisa isso aqui? Quem vem, vamos fazer a perguntinha, por que eu usei a contração do aqui? Quem vem, vem. Qual a preposição que vocês usam? Quem vem? Vem de algum lugar, é isso que eu estou querendo que vocês... Eu estou tentando conduzir para vocês chegarem a essa análise. Quem vem, vem de algum lugar. Então, por isso, eu usei aqui a contração do. No caso aqui em cima, quem se refere a alguma coisa que referente aqui, no caso, a um assunto que é o livro. Referente ao livro, o livro.
Quem vem de algum lugar, então eu usei essa contração do se referindo ao país. O substantivo, admirador requer complemento iniciado pela preposição de. O escritor de cuja obra sou admirador, o escritor de cuja obra sou admirador é aquele. Então, é admirador de quem, no caso, né? Então, por isso, do escritor, é aquele. Então, por isso, eu usei de, porque eu perguntei admirador de. Então, portanto, eu uso antes do pronome uma preposição. Cuja eu não posso usar artigo depois dele, lembrem-se disso. E aqui, cuja é usado, está entre escritor, obra, dois substantivos. Lembrem-se disso quando que eu uso o pronome relativo cuja. O que acharam até aqui? Silêncio total. Vamos continuando aqui, depois a gente vai trabalhando juntos. Por exigência do termo retomado pelo pronome, essas cadeiras vão desmontar na terceira vez em que alguém se sentar. Olha o pronome que está relacionado à cadeira, não é? A um objeto, a uma coisa. Eu uso o pronome relativo que quando indica uma coisa ou uma que tem lá que pessoas ou coisas. Específico para pessoas é quem e o que para coisas ou pessoas, no caso aqui, coisas. Então, vamos ver aqui dando continuidade. A expressão na terceira vez é um adjunto adverbial, isso aqui vocês sabem, que indica circunstância de tempo. Quando? Na terceira vez. É o tempo. É iniciada pela preposição em, que faz parte da contração em mais a. O mesmo ocorrerá com o pronome relativo que, o qual está retomando terceira vez. Sentar quando, né? Na terceira vez. Então, por isso que eu tenho que usar aqui a contração, e é lógico aqui em que lugar, né? Em que lugar eu vou sentar? Sentar onde? Em que lugar? Então, eu uso a preposição em antes do pronome relativo que. Dando continuidade aqui. Quem pode ler esse parágrafo, por favor? Aqui embaixo, ó. Além do que... Quem pode ler? Posso ler? Pode. Além do que já foi visto até aqui, outro detalhe importante é que os pronomes relativos exercem alguma função sintática nas orações por ele iniciadas. Para identificar a função sintática de um pronome relativo, basta trocá-lo pelo termo que ele retoma. A função que esse termo estiver exercendo será exatamente a mesma do pronome relativo. Veja essa análise no exemplo a seguir. Ok, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas vamos lá, que só vai acrescentar algo do que eu já ensinei para vocês. Este é um cidadão que sempre age honestamente. Nós temos aqui duas orações, ó, o verbo é e o verbo agir. Divido aqui. Ai, como que eu vou saber, professor, que esse que é oração subordinada substantiva, é oração coordenada sintética explicativa? É uma oração subordinada substantiva, ou é uma oração que nós vamos ver subordinada adjetiva. Se ele for um pronome, ele não vai ser nem coordenada e nem subordinada substantiva. Se ele for um pronome relativo, ele só vai poder ser oração subordinada adjetiva. E como que eu vou saber que é um pronome relativo? Quando eu conseguir substituir, fazer essa substituição aí que está no exemplo. Um outro dia eu vou colocar algumas frases diferenciando de quando que esse que pode ser uma subordinada, quando que o que pode ser uma coordenada, tá? Eu vou chegar lá com vocês ainda.
Então, este é um cidadão. Primeira oração. O cidadão sempre age honestamente. Deu para substituir o pronome relativo, por isso que eu estou batendo na mesma tecla várias vezes. Pronome relativo, ele tem essa função, substituir um nome. Então, eu substituo o substantivo que vem antes dele, a quem ele se relaciona, a que ele se refere, dando para fazer essa substituição. Por isso, ele é um pronome relativo. Então, esse que aí, quem é que sempre age honestamente? Cidadão. Tem a função de um sujeito também, dentro da oração, a função sintática dele. É um pronome relativo na classe gramatical e tem uma função que mais adiante vocês vão aprender, que ele tem uma função de sujeito. Vamos ver se isso está escrito na página seguinte. Espera aí. Aqui. Quem pode ler essa parte? Quem pode ler, por favor, que o nosso tempo está acabando, ainda faltam 8 minutos, eu tenho que fazer a chamada. Posso ler, Sandra? Pode, querida. Obrigada. Nesse caso, o pronome relativo que assume a função de sujeito, a mesma exercida por cidadão na oração. O cidadão sempre age honestamente. Veja outro exemplo. A vida, muitas vezes, modifica hábitos que adquirimos. A vida, muitas vezes, modifica hábitos. Nós adquirimos hábitos, que é igual a quê? Ok, então aqui nós temos um pronome que está relacionando a quem? Aos hábitos, a esses hábitos aqui. Então, é por isso que é um pronome relativo, porque está relacionado, está substituindo hábitos. Eu posso substituir aqui os hábitos que nós adquirimos, então, portanto, ele é um pronome relativo. Quem adquire? Nós adquirimos. Adquirimos o quê? Hábitos, que aqui também tem uma outra função que, olha, aqui embaixo vai nos dizer, olha só. Continua a leitura, Letícia, por favor. Nesse caso, o pronome que atua na função de objeto direto, a mesma assumida por hábitos na oração. Nós adquirimos hábitos. Muito obrigada. Até aqui nós vamos dar uma paradinha para eu fazer a chamada, o que a gente tem que entender e vocês não podem esquecer. Quais são os pronomes relativos, qual é a função de cada pronome, qual a função no geral, aliás, do pronome, que é substituir o nome, e aqui já vem um pouquinho da função sintática desse pronome relativo. Sabemos que classe gramatical, ele é um pronome, mas dentro do contexto, qual é a função dele? Se ele substitui uma palavra, que essa palavra é um sujeito, a função sintática do pronome relativo é sujeito. Se na substituição da palavra, esta palavra ela é um objeto, vamos dizer assim, ou a função sintática desse pronome relativo é um objeto. E assim vai, dentro do nosso entendimento e da compreensão desse conteúdo. Deixa eu dar uma parada para a chamada, que faltam 5 minutos. Vamos lá. Ligar o bate-papo, agilizem aí. Não vou passar a tarefa para amanhã, porque nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá? Alice. Presente. Alice está aí? Ana Clara. Presente. Ana Lídia. Arthur Noronha. Arthur Rios. Presente. Arthur Rios presente, Arthur Noronha também presente. Carla. Carla, Davi, a Carla presente. Davi, Emanuele, cadê Emanuele? Presente. Gabriel Zanetti, presente, ok. Gabriel Góes, Gabriel Vieira, Góes e Vieira, Giovana. Presente. Gustavo. Isabela. Presente. Presente. João Guilherme. Presente. João Nilo. Presente. Ok. José Haroldo. José Mateus. Ó, José Haroldo presente. José Mateus. Júlia.
Calena. Aqui. Letícia. Presente. Lucas. Luiz Fernando. Presente. Marcelo. Presente. Maria Eduarda. Presente, ok. Maria Fernanda. Presente. Mariana. Nicolas. Presente. Thalita. Presente. Vitor Hugo. Ian. Vitor Hugo presente. Ian presente. E a Yasmin continua com... Tá. Yasmin entrou? Presente. Ok. Alunos que faltaram. Alice, Ana Lídia, Davi, não respondeu. É isso. E agora eu não tenho a minha secretária, não, alunos. Antes a minha secretária ainda via melhor. Agora, então, Mas se não. respondi, professora. Sandra, a Alice respondeu sim. Eu não ouvi. Deve que o áudio não chegou direito para você. Eu não ouvi. Ok. Baixinho. Então, eu não ouvi. Desculpa, Alice. Então, alunos que faltaram. Ana Lídia, Davi, Gabriel Góes, Gabriel Vieira, Gustavo, José Mateus, Júlia, Lucas... Você está me ouvindo? Mariana. Agora, eu falei alguém que está aí, presente? Você está me ouvindo, Sandra? Estou, Ana Lídia. Agora sim. Na hora que eu chamei, eu não ouvi. Alguém ouviu? Alice e Ana Lídia? Alguém ouviu? Eu não ouvi, então peço desculpas, por isso que eu estou repetindo, que agora eu tenho que fazer isso, senão vai levar falta, tá? Se não colocar na hora ali, eu vou chamando e depois eu faço essa revisão, mas nem sempre vai dar tempo para isso. Alunos faltosos, Davi, Gabriel Góes, Gabriel Vieira, Gustavo, José Mateus, Júlia, Lucas Fazolo, Mariana, ok? Mais alguém aí que eu deixei, que está presente, que eu falei como faltoso? Encerrada a chamada, então, hein? Se alguém por acaso aparecer, me avisa. Então, vamos dar continuidade aqui. Muito bem, na número 3, temos: analise as ocorrências de pronomes relativos nas frases a seguir, assinalando-a ou assinalando-as que estiver ou estiverem gramaticalmente correta ou corretas. Então, vamos dar uma analisada em cada uma delas, eu não posso mostrar aí para vocês, senão aparece o gabarito, né? Então, tentem analisar cada uma, olharem com cautela, qual que está correta, quais que estão corretas, vejam direitinho aí. Vejam se dá para vocês encontrarem. Está acabando o nosso tempo, amanhã a gente retoma nesse número 3, para a gente fazer, vamos ver se amanhã a gente faz até a página 14, e a restante eu passo para vocês fazerem para casa. Mas eu ainda quero rever isso aí para amanhã. Vejam se encontram. Tá bem claro, tá fácil, não está? Ou não? Alguém encontrou? Hein? Qual que vocês acham que está correto aí?